Paz do Senhor, queridos amados, bem-vindo ao canal Submerso na Graça. Quem vos fala é o pastor Raimundo Batista. É um prazer ter você aqui. Mais uma vez, nós estaremos aí dando continuidade, né? Onde nós estamos falando sobre a criação, né? Deus na criação, falamos sobre a atividade da criação, o propósito e o alvo da criação. E hoje vamos falar um pouquinho aí, de uma forma mais humilde e básica, sobre a criação e evolução, né? Querido, mas antes de nós começarmos, quero pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal, ajude esse canal a alcançar mais vidas, mais pessoas. Você possa ativar o sininho para que quando subir vídeo você possa ser notificado, né? E você possa acompanhar. Mas bora lá comigo, vamos ler aqui, né? O livro de Gênesis, capítulo 1, versículo número 1. E é importante salientar que nós temos uma compreensão profunda de muitas doutrinas bíblicas no livro de Gênesis: Trindade, redenção, sacrifício, perdão, amor e assim sucessivamente. Então, Gênesis é conhecido como o berço das doutrinas bíblicas, ok? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, bora para a lição. No princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Oremos a Deus para que Deus venha nos ensinar. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer por este momento. Abre a nossa mente e nosso entendimento. Tira todos os obstáculos, bloqueie, meu Pai, na mente. Ou tira aquilo que gerou esse bloqueio contra a palavra do Senhor. Traz alimento para a nossa alma nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe. Voltando aqui sobre o tema criação, já falamos sobre o Deus da criação, né, revelado na Bíblia, um ser infinito. Falamos da atividade da criação. Deus criou todas as coisas em os céus e a terra. E o propósito e o alvo da criação. Deus tinha razão específica para criar o mundo, não é? E hoje nós vamos tentar falar aí, de uma forma resumida e básica, criação e evolução. Então vamos ler aqui, né? A evolução é um ponto de vista predominante proposta pela comunidade científica, educacional do mundo atual, e se tratando da origem da vida e do universo. Então, a evolução é um ponto de vista predominante, né? Hoje, a evolução ela predomina principalmente dentro dos colégios, da faculdade, ela em muitos ambientes. É interessante analisarmos que muitos cientistas, né, que adentram a área aí ou que amam, né, a literatura darwinista, né, muitos aderem a essa teoria da evolução, porque assim hoje não tem como mais esconder ou maquiar Deus. Deus de fato é real. Ele é real. Então muitos tentam maquiar de alguma forma, né, para não perder às vezes o seu status, o nome que tem. Então é uma matéria que é predominante, né, na escola, faculdade, no meio da juventude, adolescente, pessoas, idosos, enfim. Aí nós vamos entender que quem crer, olha só, quem crê de fato na Bíblia deve atentar para essas quatro observações a respeito da evolução, tá? Então, nós que cremos na Bíblia como palavra de Deus, fiel, inerrante, verdadeira, cremos na existência de Deus, aquilo que nasce, né, com o ser humano, a respeito da existência de Deus. Isso você pode observar dentro das religiões, muitas pessoas buscando, né, as divindades, e acima dessas divindades tem um ser superior. E a Bíblia nos esclarece claramente que a existência desse ser é Deus, ok? Então a primeira coisa que nós devemos atentar, nós que cremos na Bíblia, é a evolução é uma tentativa naturalista para explicar a origem e desenvolvimento do universo. E tal intento começa com a preposição de que não existe nenhum criador pessoal. Olha só, ela começa dizendo que não existe nenhum criador pessoal e divino que criou e formou o mundo. Pelo contrário, tudo veio existir mediante uma série de acontecimentos que decorreram por acaso ao longo de bilhões de anos. Ou seja, eles negam, não é?
negam um criador pessoal. De fato, eles aplicam vários argumentos, e é interessante dizer, quem sabe você está me vendo, na sua concepção, Deus não existe. Você até batalha para provar que Deus não existe. Mas eu pergunto para você, como você vai saber se Deus não existe se você nunca o buscou de todo o teu coração? Se você nunca experimentou Deus? Porque eu garanto, se você experimentar Deus, seus ideais, as suas convicções de não querer, vai ter uma grande mudança, porque de fato Deus existe. E é tantos, amados e queridos, você que me ouve, que muitos que na última hora da sua vida clamaram por Deus. Clamaram, porque isso é natural dentro do homem. O homem nasce com a ideia da existência de um Deus, tá? Então, o evolucionismo, eles negam um criador pessoal. Eles negam uma divindade que criou, formou o mundo, e dizendo pelo contrário, que isso foi, né, se evoluindo e veio existir, né, uma série de acontecimentos ao longo de bilhões de anos. Os postulantes da evolução alegam possuir dados científicos que apoiam sua hipótese. Ou seja, há uma hipótese, mas a Bíblia nos dá certeza. No princípio criou Deus céus, terra, mar, luz, energia que governa o mundo, tudo foi criado por Deus, tá? Segundo ponto, que aqueles que crêem na Bíblia, de fato, deve estar atento. Segundo, o ensino evolucionista não é realmente científico, tá? Não é científico. Segundo o método científico, toda conclusão deve basear-se em evidência incontestáveis, ou seja, um método científico se baseia em evidências, não em hipóteses. Evidências incontestáveis, a qual o evolucionismo não tem essas evidências, somente hipóteses, tá? Oriunda de experiências que pode ser produzida em qualquer laboratório. No entanto, nenhuma experiência foi idealizada e nem poderá sê-lo para estar em comprovar teorias em torno da origem da matéria a partir de um hipotético grande estrondo ou desenvolvimento gradual dos seres vivos, a partir das evidências científicas, e somente quem crê em teorias humanas é que pode aceitá-la. Ou seja, somente aquele que crê naquilo que é natural aceita esse tipo de teorias, né? Esse tipo de conhecimento. A fé do povo de Deus, pelo contrário, afirma-se no Senhor e na sua revelação inspirada, a qual declara que Ele é quem criou do nada todas as coisas. Né? Hebreus, vamos ler lá, Hebreus, o que o escritor aos Hebreus vai falar a respeito, não é? Da, da criação. E nós vamos ler Hebreus, capítulo de número 11, e verso de número 3. Olha o que a Bíblia nos diz. Pela fé, entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparenta. Ou seja, pela fé nós acreditamos. Pela fé, né, do povo de Deus, nós cremos. Nós acreditamos na existência de Deus, que Deus criou todas as coisas do nada. Deus gerou-se a existência do tudo. Terceiro ponto, quem crê na Bíblia deve atentar. É inegável que alterações e melhoramento ocorrem em várias espécies de seres viventes. Por exemplo, alguma variedade dentro de várias espécies estão extinguindo. Por outro lado, ocasionalmente vemos novas raças surgindo dentro de alguma das espécies. Não há, porém, nenhuma evidência, nem sequer no registro geológico, a apoiar a teoria de que tipo de ser vivente já evoluiu dentre outro tipo. Pelo contrário, as evidências existentes apoiam a declaração da Bíblia que Deus criou criatura vivente conforme a sua espécie. Tá? Então, cavalo é cavalo, né, da sua espécie, né, quadrúpedo. Então, isso nunca vai acontecer, porque Deus fez tudo
perfeito e glorioso. Aí, Gênesis 1, 21, capítulo 1, versículo 21 e 24, vamos lá, que diz assim, ó, versículo 21. E Deus criou grandes baleias, de todo réptil, de alma vivente, que água e as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. Ou seja, Deus formou a espécie de caninas, felinas, tá? Então, não tem como Deus criar um urubu de um cavalo. Seria uma loucura. Então, Deus ele é perfeito no que ele faz, tá? Então, eu acredito que você também prefere ficar com a palavra de Deus, porque você não veio do acaso. Ainda que você, torne a repetir, acho que eu disse essa fala, muitas coisas acontecem hoje, né? Denegrindo o evangelho por muitas pessoas que perderam o respeito ou se perderam na caminhada ou já não tem mais temor da palavra de Deus. Você entende? Você precisa entender. Você não veio de uma evolução de uma molécula, energia, rabo de peixe, foi desenvolvendo do macaco, não, e nem da explosão do Big Bang. Tu veio das mãos do próprio Deus, que pegou o barro e deu forma ao homem com as próprias mãos e soprou o fôlego de vida e fez alma vivente. Então você veio de Deus, não da evolução. Não creia nisso, creia de fato em Deus, porque dentro de você, você tem a convicção que Deus é real, que Deus ele existe, não é? Quarto ponto, que quem crê de fato na Bíblia deve atentar. Bora lá. Os crentes na Bíblia devem também rejeitar a teoria da chamada evolução teísta. Essa teoria aceita a maioria das conclusões da evolução naturalista. Apenas acrescenta que Deus deu início ao processo evolutivo. Essa teoria nega a revelação bíblica que atribui a Deus um papel ativo em todos os aspectos da criação. Por exemplo, todos os verbos principais de Gênesis 1 têm Deus como seu sujeito e não ser, que cumpre o mandamento de Deus. E a frase repetida, e foi à tarde amanhã. Deus não é um supervisor diferente de um processo evolutivo, pelo contrário, ele é o criador ativo de todas as coisas. Então Deus ele é o criador ativo de tudo quanto existe. Existe aí, né, a o evolucionismo teísta, né, que coloca Deus dentro desse plano naturalista, não é? De uma forma só acrescentando Deus, dizendo que Deus deu esse processo evolutivo da molécula do peixe Deus falou assim, agora vou mudar para urubu, agora do urubu vou mudar para o pato, do pato vou mudar para o macaco, do macaco vou mudar para o homem. Não, que Deus ele é ativo na criação. Tudo foi formado, criado por ele. Nada se evoluiu, tá? Porque não tem como nada se evoluir do nada. Então, do nada Deus fez tudo e de tudo Deus criou todas as coisas, ok? Então, o Criador está ativo, o Criador ativo de todas as coisas. O que eu quero dizer para você, você não é projeto de evolução. Às vezes você que está me vendo agora não tem sentido a sua vida, ou você não professa nenhum tipo de fé, nenhum tipo de religião. Eu queria lhe apresentar Jesus Cristo, que a Bíblia diz em Colossenses capítulo versículo 16 que ele é criador de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. E ele está chamando você para fazer parte da sua vida, para mostrar para você que você não veio mero acaso, que você veio da criação das mãos dele. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer mostrar para você por que ele te criou. Ele criou você para que você glorifique ele, para que você tenha um relacionamento com ele, para que você conviva com ele. Amém? Que Deus abençoe, espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, não é? Clicar no sininho, dar seu joinha e compartilhe para chegar em mais alguém.
Amém? Queridos, que Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus.